Olá, boa noite. Sejam bem-vindos novamente a este canal Keep an Open Mind. Minhas estrelas, espero que toda a gente esteja bem por aí. Neste momento estamos a ouvir músicas clássicas para abrir a nossa consciência, a nossa mente. Keep an Open Mind, mantenham uma mente aberta sempre. Eu passo aqui sempre os textos, eu leio alguns textos que escrevo, pesquiso e pronto, isto é para aprender, para eu aprender também e para recordarmos a nossa história, não é? E realmente o que cada um veio cá fazer e sem mais demoras vou começar a ler os meus textos. Sem faltar tenho a minha velinha, sempre comigo, acesa, uma velinha, na companhia da música. Então vamos lá ao título. Hoje vamos falar das 7 leis do universo. A origem de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto foi um grande sábio e sacerdote egípcio, considerado por muitos como o criador do hermetismo, da alquimia e da magia. Hermes é a representação grega do deus egípcio Thoth, deus da sabedoria e da comunicação. Trismegisto é uma palavra de origem grega que significa o 3 vezes grande. Este sujeito teria vivido no Egito entre 2500 e 1500 antes da Era Comum. Foi Hermes quem codificou essas leis que explicam o funcionamento manifesto em todas as suas dimensões. Uma pessoa que deixou um legado tão grande para a humanidade que dificilmente seria inventado. Vamos agora ler as leis e um pouco o que significa cada uma. Lei do mentalismo. O todo é mente, tudo é mental, ou seja, também o todo é mente, o universo é mental. No hermetismo, se refere a Deus como o todo. Para além das convenções humanas, não se trata de um Deus pessoal, que age e se comporta com paixões dos homens, mas de uma figura cósmica que contém tudo em si. Inclusive, todo nosso universo não passaria de uma criação na mente do todo. Por conseguinte, os seres têm em seu interior uma parte da essência do todo. Tudo o que vivenciamos no plano físico acontece antes no plano mental, ou seja, toda a realidade na sua vida aconteceu na sua mente e se manifestou, seja de forma consciente ou não, sendo a sua realidade uma criação da sua mente. Agora, a lei da correspondência. O que está em cima é o que está em baixo, e o que está em baixo é o que está em cima. Os hermetistas criaram também a existência de vários planos e subplanos sobrepostos. Para facilitar o estudo, no entanto, eles condensavam estes planos em, primeiro, o grande plano físico, segundo, o grande plano mental, terceiro, o grande plano espiritual. Neste princípio hermético existe uma correspondência entre as leis e fenómenos de todos os planos de existência e de vida, em planos superiores e inferiores.
O microcosmo humano é governado pelas mesmas regras que o macrocosmo universal e vice-versa. A lei da correspondência diz que o encontramos exteriormente é o espelho daquilo que não conseguimos ver interiormente, isto é, o que está fora é o reflexo do que está dentro. No caso do céu e terra, por exemplo, encontramos correspondência entre estes dois níveis, seja considerarmos o plano físico, científico ou espiritual. O princípio do mentalismo nos ajuda a compreender a última fase deste princípio. O que está dentro é como o que está fora. Aqui a ideia é o que o nosso universo interior, comandado pela mente, tem o seu correspondente no universo ao seu redor. Agora vamos para a lei da vibração. Nada está fora, tudo se move, tudo vibra. Para o hermetismo, não existe matéria como a entendemos hoje. Tudo é energia em vibração. A matéria nada mais é do que a energia vibrando em sua forma mais grosseira. O universo está em constante movimento vibratório e tudo se manifesta por este princípio. Todas as coisas se movimentam com o seu próprio padrão de vibração e nada no universo está em repouso. A lei da vibração também explica que, assim como na física, o movimento gera uma força centrípeta e centrífuga. Nós, seres humanos, também somos capazes de atrair ou irradiar energias através de vibrações e exercer influência sobre o mundo ao nosso redor. Agora, a lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual. São a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Por exemplo, o igual e o desigual são a mesma coisa, pois em tudo eles dependem do grau de ausência ou presença de um mesmo elemento. A cada uma escala da temperatura, calor e frio são opostos. Porém, o frio nada mais é do que a ausência do calor. O que muda é o grau com o que ele vibra. Quanto maior a frequência, mais próximo da polaridade do valor e assim por diante. Tem mais exemplos que podemos pesquisar da lei da polaridade, tanto quanto os outros exemplos também das outras leis. Agora, a lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo em suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. À medida do movimento à direita e à medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. As oscilações compensadas atuam como um pêndulo em movimento, indo e voltando. Quem é muito feliz um dia será muito triste no outro, não é? Empolgação demasiada leva à frustração. O filho critica o comportamento do pai e
em dado momento da vida, repete-o. E assim por diante. Podíamos citar muitos exemplos da lei do ritmo também, em ação. Agora, passamos à lei do género. O género está em tudo, tem os seus princípios masculino e feminino. O género se manifesta em todos os planos. Dois geradores que se manifestam em todo o universo que podemos chamar do princípio 1 e o princípio 2. O princípio 1 seria aquele que dirige sua energia, vontade e possui a iniciativa. Por sua vez, o princípio 2 é o que gera e elabora a obra criadora. Um não funciona sem o outro. Segundo o hermetismo, a lei do género traz algo novo. A partir deles, surge o potencial de criação, geração e regeneração. Nada poderá ser criado sem que haja uma aliança com combinação e equilíbrio de energias masculinas e femininas. Agora, a lei da causa e efeito. Toda a causa tem seu efeito. Todo o efeito tem uma causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O caso é simples. Um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Nosso aprendizado é conduzido com base na lei de causa e efeito, ação e reação, em que toda a ação realizada por nós corresponde a uma reação semelhante. Tudo o que você faz, pensa, toda a ação e reação desencadeada por esses pensamentos, atitudes e sentimentos provocam uma resposta consequente e subsequente. Há uma estreita reação em todas as coisas. Cada pensamento, palavra, sentimento ou ação provoca consequências que podem ser boas ou más, mas que, de qualquer forma, dão continuidade à vida numa grande cadeia de causa e efeito. A lei da causa e efeito está diretamente relacionada com a lei do karma. Estas são as 7 leis que eu li até agora. Vamos continuar com a história. É normal pensar que os gregos e os romanos estão dentro das civilizações mais antigas do mundo. Eles influenciaram tanto na sociedade moderna, a cultura ou nas instituições políticas. Contudo, existem dúzias de civilizações que existiram antes dos gregos e romanos, que deixaram sua marca na história humana. Posso citar algumas das civilizações mais antigas do mundo, que são elas: os povos indígenas da Austrália ou aborígenes, que têm 50.000 AEC. AEC o que é que quer dizer? Antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. Os povos Jiahu, com H, 7.000 AEC e 5.700 AEC também. A Mesopotâmia, 3.500 AEC e 500 AEC. A civilização do Vale do Indo, 3.300 EC, que é a era de Cristo, ou antes da Era Comum, 1900. O Antigo Egito,
3150 AEC e 30 SC. A civilização Maia, 2600 AEC e 900 AEC. Isto é o que eu pesquisei. Quando falamos em ocultistas, citamos aqueles que estudam mitologia, simbologia, alquimia, que fazem rituais e conjugações. Os filósofos de civilizações antigas foram iniciados em ordens secretas e adquiriram vasto conhecimento sobre o hermetismo. Os pensadores herméticos estudavam e praticavam a filosofia oculta, conhecimentos atribuídos a Hermes Trismegisto, equivalente ao deus grego Hermes e deus egípcio Thoth, como nós já tivemos a falar no início. Uma das civilizações mais antigas, os egípcios, se preocupavam com as questões espirituais, mantendo o contacto com o todo, o universo, e a conexão com a natureza e os animais. Eles eram um povo saudável e tinham uma vida mais longa do que os demais. Os escritores gregos que viajavam para o Egito buscavam o conhecimento esse que foi levado e entre outros escritos e oratórios que se foram espalhando por toda a parte do mundo, por viagens marítimas, por trocas comerciais, etc. Na Grécia Antiga, os filósofos antes de Sócrates queriam entender o princípio de todas as coisas e Tales Mileto acreditava que a água era o principal elemento e, portanto, a essência de todas as coisas, né? Tales Mileto foi considerado por alguns o primeiro filósofo ocidental. Tales, de ascendência fenícia, nasceu em Mileto, a antiga colónia da Grécia, na Ásia Menor, atual Turquia. Pois existem registros de afirmações mitológicas sobre a origem da natureza. Agora vamos passar a uma mensagem do Keep an Open Mind. Podemos, com estes conteúdos de texto, entender que vários fatores culturais de cada civilização e país implicam em toda a nossa existência. Inúmeras mudanças de pensamentos adquiridos por décadas, está tudo interligado. A filosofia e a religião buscam a resolução do mesmo problema básico, a questão do ser, de que existe do homem e o seu dilema moral. As explicações e os métodos aplicados são diferentes, mas as respostas que buscam são idênticas. Cada ser humano, cada indivíduo, seja de que país for, a essência é a mesma. Ela existe em todos. A essência do todo, o universo. E aqui me despeço com esta música maravilhosa. Gratidão, gratidão, gratidão por toda a gente estar aí comigo. Mantenham uma mente aberta. Keep an open mind, minhas estrelas, porque nós merecemos o universo. E uma boa noite para todos. Tchau. Um bom fim de semana.